Hoje é noite de avivamento do Espírito Santo. Avivamento significa ressuscitar. A palavra ressuscitar vem aqui também, nós podemos dizer que é algo parecido com restaurar, né? A palavra avivar, avivamento é algo como restaurar, como avivar, ressuscitar, né? Por quê? Porque eu estou falando assim, porque eu estou sentindo hoje que pelo poder da palavra liberada, a palavra escrita e a palavra liberada, porque o que está escrito hoje está saindo como uma palavra viva. Ela não é só uma palavra escrita, mas é uma palavra viva e eficaz. O livro de Hebreus diz que a palavra viva, ela tem poder a ponto de dividir células e medulas e a ponto de dividir alma e espírito, e apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então a palavra hoje é como essa espada de dois gumes, certo? Ela vai penetrar aí, ó, vai dividir alma e espírito, tá certo? Alma que as emoções, espírito, conexão com Deus. Então hoje você vai saber o que é que Deus tem para a sua vida, o que é que Deus vai fazer. Você vai sentir a presença de Deus, não vai ser emoção, porque a palavra viva de Deus, ela divide o espírito da alma, ou seja, a emoção da espiritualidade. A palavra, quando ela vem com poder, ela divide a emoção. Você sabe, não? Aqui é emoção, mas hoje não é emoção, hoje é unção. Apta para discernir os pensamentos e as intenções do tão poderosa que a palavra hoje, ela vai como uma espada de dois gumes diretamente à tua alma, porque ela é apta, ela é tão poderosa que ela vai ser apta, está sendo apta para discernir os teus pensamentos, para discernir os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração. As intenções do nosso coração. Porque a palavra está dizendo no versículo 9, então Ana se levantou, depois que começaram e beberam em Siló, e o sacerdote estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Versículo 11 diz, e fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim me lembrares, a tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deras um filho homem, o Senhor lhe darei todos os dias da tua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Sabe o que é que essa palavra profeticamente, ela já está discernido nos nossos corações? Olha aí, nós vemos aí alguém, Ana, ela estava com amargura, versículo 10 diz que ela estava com amargura de alma, então ela orou e chorou abundantemente, e Ana chorava e fazia um voto ao Senhor. Nós vemos que isso aí figura, retrata a necessidade de Ana, isso aí retrata a intensidade, ela sabia o que ela queria. Ana, ela tinha um propósito, Ana, ela tinha uma necessidade, ela sabia muito bem o que ela queria, ou seja, ela tinha discernimento dos seus pensamentos, ela tinha um autodiscernimento das intenções do seu coração, pois Ana, ela tinha um propósito, Ana tinha uma vontade, Ana tinha uma carência, Ana estava passando por uma humilhação, Ana estava passando por uma necessidade. E o grau, eu costumo dizer aqui que o grau da nossa luta define a intensidade da nossa busca. Então aí nós vemos que a intensidade da luta de Ana era a perseguição de Penina, era a vergonha de não poder gerar, enquanto a sua rival, ela gerava 1, gerou 2, gerou 3, gerou 4, não sei. As especulações dizem que ela gerou até 10 filhos, mas enquanto Ana não gerava nada, então isso para Ana era humilhante, porque todos os anos, quando vocês sabem, Penina, no dia do sacrifício anual em Siló, Penina, ela afrontava Ana. Todos os anos, Penina afrontava a Ana. Então, a angústia, versículo 10 está dizendo que com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Então, a angústia que isso estava gerando, a amargura da sua alma, então isso era muito mais do que o suficiente para que Ana, ela entrasse num propósito intenso com o Senhor. Isso era mais do que suficiente, a amargura que ela sentia, a necessidade de Deus, a bênção de Deus que ela sentia, o que ela estava sentindo na sua alma, era mais
mais do que suficiente para ela entender que o que ela precisava vinha de Deus. A amargura de alma de Ana era mais do que suficiente para entender que o que ela precisava era de Deus. Que ela, para ela entender que o que ela precisava não poderia vir de outro, mas somente Deus poderia fazer. E aquela angústia de coração, aquela amargura de alma, eu tenho certeza, fazia Ana sentir que Deus era um Deus vivo e poderia operar, poderia atentar para a sua humilhação, poderia atentar para a sua angústia e para a sua amargura. A Ana, ela tinha fé no seu coração, ela acreditava num Deus, não no Deus morto, mas num Deus que tem olho e vê, num Deus que tem boca fala, tem ouvidos estão gravados para que não possa ouvir, e num Deus que tem mãos e não estão encolhidas para que não possa salvar. Ela queria que Deus poderia salvar ela daquela situação, ela acreditava que Deus poderia virar aquele cativeiro. Enfim, Ana acreditava que Deus ainda era Deus de milagre, ela acreditava que Deus era um Deus vivo. A pessoa de Deus, a pessoa do Espírito de Deus era um Deus vivo que poderia atentar para a sua humilhação, poderia observar, poderia ter piedade, poderia ter misericórdia. E muitas vezes é essa amargura de alma que nos leva a entender a necessidade do olhar de Deus para a nossa vida. Porque o que Ana, talvez o que mais consolou o coração de Ana, o que mais alegrou o coração dela, talvez não tenha sido tanto a bênção da criança, mas foi o fato de Deus, mediante a sua necessidade, Deus, ele ter colocado os olhos sobre ela. Ana sentiu através do milagre, ela percebeu o olhar de Deus para ela. Ela percebeu que o Deus que fez todas as coisas, ele se inclinou do alto do céu para olhar para Ana, porque Deus, está escrito que ele habita nas alturas e se inclina para ver o que está no céu e na terra. Deus não se inclina aos pés dos homens, ele se inclina para ver o que está no céu. O céu está abaixo dele e na terra. Então Ana, ela sentiu a presença desse Deus, que se inclinou para observar o céu e para observar a Ana que estava na terra. Acredito que foi uma das maiores experiências que Ana tinha tido com Deus até este exato momento. Ana, acredito que ela entendeu agora que Deus, apesar de ele habitar nos céus, ela teve uma experiência do Deus que age na terra. É como eu costumo dizer, o trono de Deus está no céu, mas a terra está cheia da sua glória, e seu Espírito está sobre nós. O trono de Deus está no céu, mas o Espírito de Deus está sobre você. Será que você entende? Será que você será que você tem essa sensibilidade? Será que é preciso alguém te chacoalhar para você entender que o Deus vivo, aquele que quando se inclina é para olhar para o céu e para a terra, ele tem se inclinado para ti, e que a sua glória e seu Espírito está sobre a tua vida. Eu quero te dizer que tu não é só uma cachola, eu quero te dizer que tu não é só uma carcaça, eu quero te dizer que sobre a tua vida existe um Deus todo-poderoso, é o Deus invisível. Nós não podemos ver ele, porque aquele que vê ele morre. Nós não o vemos, mas ele nos tem visto. Nós não podemos ver, mas ele está contemplando a tua vida. Nós não podemos ver, mas ele te conhece pelo nome. Nós não podemos enxergar, mas Deus, as mãos não estão escolhidas para que não possa salvar. Sim, Deus estende as mãos para salvar alguém, para livrar alguém, para abençoar alguém. Deus, assim como ele atentou para a situação de Ana, Deus
Deus também Ele pode atentar para a tua situação hoje, porque Ele endireita caminho tortuoso, quebra o ferrolho de bronze e traz a revelação, os tesouros escondidos das escurandades. Ai, meu Deus. Aleluia. Aleluia. E continua no versículo 12. Sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele ia observar a sua boca. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele observa sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Pelo que Elia teve, porém, embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Parte de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu não sou uma mulher, eu sou uma mulher embriagada, sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém tenho derramado a minha alma, eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Então ela disse: nem vinho, nem bebida forte eu tenho bebido, porém eu tenho derramado, isso é muito forte, derramado a minha alma perante o Senhor. Quem que entende isso? Quem que percebe isso? O Senhor tem. Ana, ela derramou a sua alma perante o Senhor. Isso é a necessidade. É necessidade de cada pessoa. É necessidade de cada ser vivente. Derramar a sua alma perante o Senhor. O Senhor. Se porventura você não tem sentido esse desejo de derramar a sua alma perante o Senhor, alguma coisa tem que ser recalibrada aí dentro. Algo tem que ser reajustado aí dentro. Porque eu posso te dizer que não é possível um homem que saiu das entranhas de Deus. Pastor Renato, nós não saímos das entranhas de Deus. Saímos. Ele nos fez do barro. E das suas entranhas Ele soprou em nós o Espírito. Você acha que o Espírito é o céu de... Você acha que... a vida que está em você aí hoje, sendo boa ou sendo ruim, você acha que saiu de onde? A sua vida pode não estar das melhores, a sua vida não pode estar passando os melhores dias, mas essa vida saiu das entranhas de Deus. Quem está sentindo a presença de Deus? Versículo 16. Não tenhas, pois, a tua serva por filho de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e dos meus gostos tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. E disse ela: acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi ao seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Será que você entendeu, juntamente comigo, que depois de Ana ter derramado o seu coração perante o Senhor, ter se derramado na sua presença, e depois que ela saiu dali, debaixo da bênção do sacerdote ali, a Bíblia está dizendo que o seu semblante já não era triste. Ah, pastor Renato, ela não estava mais triste porque ela recebeu a bênção. Quem disse? Quer dizer que depois da oração, Ana já saiu com o menino no braço? Foi? Foi não foi? Mas a Bíblia está dizendo que depois dela ter se derramado perante o Senhor, o seu semblante já não era mais triste. Observamos que a bênção ainda não chegou. O milagre que ela pediu ainda não aconteceu. Mas independente, como disse no começo, independente do milagre, o fato dela ter se derramado na presença do Senhor fez com que saísse toda a tristeza do seu semblante. Ora, o nosso rosto, ele vai reproduzir o estado de alma.
O nosso semblante, ele reproduz o nosso estado de espírito. Se o seu espírito não estiver bem, dificilmente o seu semblante vai estar bem. Só se for uma pessoa muito disfarçada. Mas se for uma pessoa autêntica, sincera, então conforme está o seu estado de alma, assim vai estar seu semblante. Eu tenho certeza que quando eu e minha esposa a gente chega aqui no altar, vocês que já nos conhecem, já sabem, pelo nosso semblante, se a gente está bem ou não. Sim ou não? Então, se eu estiver bem, você já sabe, já o meu semblante diz tudo, até meu jeito de andar. Se eu passar dali para cá, olhando para o chão, bem devagarinho, você sabe. É? Quase com todo mundo é assim. A não ser que, porque tem gente que ela é tão fingida que ela consegue disfarçar. Você jura que ela está bem, mas a alma... E às vezes não é porque a pessoa é fingida. É porque a pessoa está passando o que está passando. Mas o Espírito Santo na vida da pessoa, ela faz reluzir o seu rosto. Ela faz brilhar o seu rosto. A casa está pegando fogo. Mas se a pessoa tem um Espírito Santo, se ela está cheia do Espírito Santo, então o seu rosto vai reluzir a glória de Deus. Moisés estava no Monte Sinai há 40 dias. 40 dias sem comer e nem beber, jejuando. Enquanto isso, as ovelhas de Moisés estavam lá embaixo, fazendo bezerro de ouro. Mas a Bíblia diz que a face de Moisés estava reluzente. Ora, o cara com fome, com sede, 40 dias... Ele tinha tudo para estar com o semblante caído. Mas estava reluzente. Por quê? Porque ele estava cheio de Deus. 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 E tem gente que é assim, apesar do rosto estar reluzente, por causa do Espírito Santo que está dando alegria, o Espírito Santo que está dando escape, por causa do Espírito Santo que está lhe dando força, mesmo que você esteja na luta, na batalha, na guerra, o Espírito Santo é quem está revigorando a sua vida. Você está com o semblante, a casa está caindo, mas o semblante está bem, por quê? Porque você tem esperança. Você está vivendo uma guerra, mas o seu semblante está animado, está alegre, está feliz. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele diz algo no seu coração, ele faz tu saber, faz tu entender, que apesar da luta do gigante, mas ele faz você ter a certeza e a firme convicção que isso vai passar. A certeza e a firme convicção que algo novo está chegando. A certeza e a firme convicção que você está debaixo da sombra das tuas asas, até que passe as calamidades, porque a certeza que a calamidade vai passar. Quem está feliz aí, para Jesus? Todo mundo com semblante bom. Aleluia. O semblante está uma maravilha, né? É por causa do Espírito Santo. Porque muitos estão passando por uma batalha travada. Porque muitos estão passando. Em casa, você está aqui agora, mas em casa está só a cinza e o pó. Em casa está aquele. Se você saiu de casa porque você não aguentava aquele espírito fúnebre. Aquele espírito, aquela tristeza, aquela sensação de casa mal assombrada. Aquela sensação de solidão, de obscuridade. De silêncio em meio às vozes. Ainda que tenha muitas vozes, mas a sensação é de um profundo silêncio assombrador.
Aí você, não, eu vou para a igreja. Vou para a igreja porque eu não aguento ficar dentro dessa casa, não. Pelo menos eu vou ficar um pouquinho lá, vou escapar, pelo menos lá iluminado. O pastor lá faz barulho. Mas Deus é quem sabe a provação que você está passando, a guerra que alguém está passando. Deus é quem sabe você, e Deus sabe a luta travada, o gigante que se levantou, esse mal que se levantou, essa confusão, esse problema que se levantou contra a tua vida nesses últimos dias. Quem sabe até hoje esse gigante que se levantou ontem, nessa semana, nessa segunda-feira, você é quem sabe a luta que está passando. Mas o Espírito Santo te conduziu para a adoração hoje. O Espírito Santo te conduziu para a adoração e para a oração hoje. Te conduziu para ouvir esta palavra. Porque Ana também não estava nos seus melhores dias. A Bíblia diz que Ana estava com amargura de alma, mas ela estava ali no sacrifício anual. Ana estava no lugar chamado Siló, onde ficava o templo, onde tinha um sacerdote chamado Eli, e que logo mais da frente passou para um profeta chamado Samuel. Ana não estava nos seus melhores dias, mas naquele dia ela resolveu derramar a sua alma na presença do Senhor. Sabe o que eu quero te dizer? Independentemente como é que ficou a situação lá, independentemente como é que ficou a situação lá no teu trabalho, independentemente o que você tem que enfrentar amanhã pela manhã, eu quero te dizer que este momento vai fazer toda a diferença na tua vida. Ei, não te preocupa o que é que tu tem que passar pela manhã, o que é que tu tem que passar na próxima semana, o gigante que tu tem que enfrentar quando sair daqui. Olha somente para este momento, porque aqui hoje é lugar de restauração. Aqui hoje Deus vai bater martelo. Aqui hoje Deus vai restaurar o destino. Sabe o que eu quero dizer? Que o diabo tem entrado, tem colocado as suas mãos e tem desviado a rota. O diabo, ele tem adulterado o teu destino profético. Mas hoje é dia que Deus quer trazer de volta, quer te colocar na linha, quer te colocar no rumo. É dia que Deus quer fazer tu seguir o rumo certo. Quem crê? Quem crê? Tu crê ou tu não crê? Quem crê? Quem não crê passa a crer. Quem crê, crê ainda mais. Quem não crê passa a crer. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Este lugar hoje, ele está densamente, o solo está densamente profético. Eu posso profetizar sobre a tua vida aqui de cima deste altar. Em cima deste altar eu posso profetizar sobre a tua vida. Nós viemos adorar ao Senhor. Nós viemos dar para o Senhor. Viemos celebrar. Nós viemos trazer a nossa oferta de adoração ao Senhor hoje. Nós viemos que nem Ana. Ana foi para lá para sacrificar e levar seu sacrifício, as suas ofertas ao Senhor. Mas quando ela orou, ela se derramou na presença de Deus, ela teve a surpresa. Porque aquele quem foi dar, além de dar, recebeu. Ana foi deixar a oferta, Ana foi sacrificar, mas na oportunidade, ela derramou o seu coração na presença de Deus, e para a surpresa dela, ela recebeu. É igual o mistério aqui, hoje você veio trazer a sua oferta de adoração.
Você não veio aqui porque você não veio aqui buscar. Eu vou lá na casa do Senhor buscar a minha bênção. Amém. Você está precisando da bênção. Mas você veio aqui trazer uma oferta de adoração a Deus. Não, nós vamos para a casa do Senhor. Nós vamos para entregar. Você veio hoje aqui fazer entrega. Você veio hoje aqui se entregar. Você veio hoje aqui para se render. O seu coração veio como doador. Você veio aqui, sua alma veio aqui, você chegou aqui no espírito de doador. Mas nessa oportunidade, se alguém derramar o seu coração em oração na presença de Deus, Deus vai atentar para a tua necessidade e tu não vai sair daqui hoje de mãos vazias. O teu semblante não vai ser mais o mesmo, porque Deus... Cadê? Eu estou em tempo de me esgoelar. Porque Deus... Eu estou sentindo a presença de Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus. Recebe milagre. Vou começar a profetizar. Eu vou fazer lá o que tem que ser feito e pronto. Deixar de rodeio. Eu vou profetizar. Eu vou profetizar. Eu já comecei profetizando, então eu vou continuar fazendo aquilo que eu já comecei a fazer. Porque o meu espírito hoje está voltado para o profetizar. Porque no profetizar, romperá cadeias, cadeados e serão amarrados demônios. No profetizar, receba, pega. Aleluia, aleluia.